Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. 12 de outubro de 2022 é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ela nos abençoe. É dia da criança, que a gente possa ter aí sempre a alegria de conviver com as crianças, né? E também, claro, hoje feriado, mas a gente tá aqui ao vivo, começando o seu Rede Verdade, porque tem notícia na política aqui na Paraíba. Afinal de contas, nós estamos em pleno segundo turno das eleições 2022 e no programa de hoje você acompanha o anúncio do Partido Republicanos, o partido que tem aí 3 deputados federais, elegeu agora, bancada forte na Câmara Federal, presidente da Assembleia Legislativa, uma bancada forte na Assembleia Legislativa. Hoje o Partido Republicanos chamou uma entrevista coletiva anunciando apoio ao governador João Azevedo. A gente traz os detalhes desse movimento de hoje aqui na Paraíba. Teve também adesão aí do ex-deputado Antônio Mineral, lá de Patos, para Pedro Cunha Lima. A gente acompanha todos esses detalhes e aqui no estúdio comigo, ele que foi reeleito deputado federal, presidente do PSB aqui no estado, deputado Gervásio Maia Filho, que está aqui conosco, que vai bater um papo com a gente aqui. E eu convido você a acompanhar todo o Rede Verdade, abraçando você de toda a Paraíba, que fica ligado aqui na programação da TV Arapuã para ficar por dentro das notícias da política. Deputado Gervásio Maia Filho, muito boa tarde, parabéns aí pela sua reeleição. Obrigado pela sua presença. Satisfação muito grande participar contigo desse bate-papo, Luiz Torres, e claro, mandar um forte abraço a todos os que nos acompanham de casa, do trabalho. Uma honra muito grande dividir esse espaço nobre com vocês. Bom demais. Convido você a acompanhar comigo as notícias desta quarta-feira. Vamos lá, o Partido Republicanos, comandado aí pelo deputado federal, reeleito também, Hugo Mota, chamou uma coletiva, chamou a imprensa hoje para dizer que permanece aí na base e vai trabalhar pela reeleição do governador João Azevedo. Foi o Washington Luiz, sempre craque em cima do lance, foi lá acompanhar essa notícia de hoje. O presidente do Republicano, o deputado federal reeleito Hugo Mota, reuniu a imprensa e diversas outras autoridades políticas para reafirmar o compromisso na reeleição de João Azevedo. Hugo Mota destacou a importância de lealdade do Partido Republicanos ao projeto de reeleição de João Azevedo. A nossa máxima e o que utilizamos aqui no nosso dia a dia é podermos, ouvindo a todos, termos a capacidade de decidir, de poder, com isso, construir uma Paraíba melhor, uma Paraíba mais justa socialmente. E foi dessa forma que o partido entabulou, através desse diálogo, o seu crescimento, o seu fortalecimento, que foi graças, primeiramente, a Deus e à generosidade do povo da Paraíba, o partido que elegeu a maior bancada de deputados federais, elegendo 3 deputados federais, a maior bancada de deputados estaduais, elegendo 8 deputados estaduais. E isso tudo só foi possível, governador, graças também à parceria e ao trabalho que o partido desempenhou com a sua gestão. O presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, o mais votado nas eleições de 2022, reafirmou o compromisso de apoiar a candidatura de João Azevedo, fazendo com que, nos próximos 4 anos, em sendo eleito, ele possa dar governabilidade. O governador João Azevedo, não só esse governo, mas o governo anterior também teve em mim, né, um pilar de firmeza para dar governabilidade. Foi lá atrás que eu pude dar ao governo anterior a tão sonhada governabilidade que não existia na Assembleia na época. A Assembleia vivia brigando com o governo. Depois, da mesma forma, nós também estamos dando governabilidade ao governador João Azevedo. E queremos continuar dando essa governabilidade, porque é muito importante para que ele possa implementar suas políticas públicas, cada vez mais construir uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Isso é muito importante. Em nome dos candidatos eleitos pelo Republicano, o deputado federal Wilson Santiago também destacou o compromisso de que o partido vai sim dedicar toda a lealdade à reeleição do candidato ao governo, João Azevedo. Essa decisão do Republicano, ela foi mais do que madura.
Em todos os instantes, o presidente Hugo Mota ouviu a todos, chamou a todos o feito à ordem, procurando um caminho, uma solução que, de fato, coagulasse com o pensamento do povo da Paraíba. E foi exatamente o que o Hugo fez, o que todos nós fizemos, e entendemos que fizemos o melhor para a Paraíba de hoje e para a Paraíba de amanhã. Tá, esse evento de hoje aqui na Paraíba, só para contextualizar, o Partido Republicano é o partido que já estava na base do governador João Azevedo, saiu das eleições aí de 2022. A diferença é que nessa eleição defendeu o governador no primeiro turno, na disputa ao governo, mas ficou com o candidato ao Senado, Efraim Filho, ou seja, estava na chapa de Pedro. Então, quando entrou o segundo turno, gerou a expectativa de onde o Republicanos ia. Se ia permanecer com o governador João Azevedo ou ele iria para a chapa de Pedro Cunha Lima, já que estava com o Efraim Filho ali, com a influência do senador eleito Efraim Filho. E hoje, o Republicanos põe fim aí a esse mistério. Bom, dentro aí, já no lado de Pedro Cunha Lima, ele que vem contabilizando alguns apoios, ele registrou o apoio hoje do ex-deputado Antônio Mineral, ex-deputado lá com atuação na região de Patos. Está aí a foto de Pedro Cunha Lima com o ex-deputado Antônio Mineral, vestido ali de amarelo. Ele que disse que estava do lado da máquina, ele estava ali com o governador, mas até usou a expressão: eu estava do lado da máquina, mas essa máquina não produz nada. E aí resolveu aderir à candidatura de Pedro Cunha Lima. Deputado Gervásio Maia Filho, eu queria lhe ouvir sobre tudo isso, sobre esse apoio aí, o anúncio dos Republicanos, sobre esses movimentos em favor de Pedro Cunha Lima, mas para a gente respeitar aqui uma cronologia, vamos a partir da sua história, da sua reeleição, né? Como é que você avaliou a sua reeleição? Você teve mais de 140 mil votos em 2018, foi o mais votado deputado federal, e agora chega com 68 mil votos nessa eleição. O que foi que houve? O eleitor ficou mais exigente? O eleitor não gostou do seu mandato como deputado federal? O que foi que houve? Mais de 69, não diminua mais não. Não, veja bem, a gente fez um mandato sintonizado com as ruas, mandato em que a cada passo a gente combinava com o povo paraibano. Eu não fiz uma única votação, participei de uma única votação que não representasse o sentimento das ruas. Eu fui extremamente rigoroso com isso. E você sabe que a gente enfrentou dificuldades muito fortes do próprio sistema que está posto e que piorou. A partir das emendas secretas, as emendas RP9, você pode observar que o Centrão saiu muito forte, muito fortalecido, por conta desses 17 bilhões de reais que a Câmara distribui através da relatoria, que é uma relatoria escolhida pelo presidente da Câmara. Mas eu fiz um compromisso que não iria ceder ao sistema, não iria ceder aos poderosos, não me arrependo, faria tudo de novo. Sabia que a gente ia enfrentar uma dificuldade muito grande, muitas dificuldades por conta de tudo isso, mas o próximo mandato ele será na mesma linha, com as ruas. Na hora que chegar alguma matéria contra o país, contra o povo, eu estarei lá rebatendo. Pode ter certeza que o nosso mandato não vai se dobrar aos poderosos. Eu preferiria sair pela porta da frente do que ter que estar participando de certas mesas. Inclusive, o brasileiro acompanha de forma muito curiosa, inclusive, o resultado das eleições para o Congresso Nacional em 2022, agora, numa eleição majoritariamente de senadores e de bancadas mais conservadoras, né? E mais ligadas, inclusive, ao atual presidente Jair Bolsonaro. Isso lhe assusta para frente, principalmente no eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, vocês serão completamente atropelados por essa bancada mais conservadora e mais ligada à direita aqui no Brasil, e também no eventual governo Lula, uma oposição forte vocês enfrentariam diante desse cenário, desse retrato do Brasil? Se você faz um levantamento, você vai perceber que quem participou das emendas secretas, das emendas de relatoria, chegou com muito mais facilidade. Tanto é que esse time voltou com muita força para a Câmara dos Deputados. O Lula vai ter muita dificuldade, porque o Congresso eleito agora não é um Congresso que representa o sentimento do país. Pode ter certeza disso. O presidente Lula vai encontrar tremendas dificuldades para
para corrigir e para desfazer muitas coisas que foram desfeitas, desconstruídas, a exemplo da reforma da Previdência, que foi um passo muito equivocado. O Brasil é um país muito desigual, e você tirar dinheiro, tirar o salário, diminuir o salário dos aposentados, sob a justificativa que isso ia resolver os problemas da economia do país, ficou provado que não. Quanto era um botijão de gás em 2019? Quanto custava um quilo de feijão, um quilo de carne, quanto custa hoje? O problema do país não estava no salário dos aposentados. Nós temos outros assuntos muito mais importantes, a exemplo da reforma tributária, que essa sim é uma pauta importante que pode fazer do Brasil um Brasil mais igual, um país em que as pessoas que ganham um salário mínimo possam fazer uma feira digna, possam ter uma casa própria. Com o modelo tributário que a gente tem, o país vai continuar sendo um país dentre os 10 mais desiguais do planeta Terra. Então, assim, Lula vai ter muitas dificuldades, tenho certeza disso, mas nós estaremos lá para ajudar a reconstrução do país, pode ter certeza. Sobre o orçamento democrático, qual é a sua visão para o futuro? No eventual governo Lula, ele será desmontado, ele será derrubado? Há quem diga, o presidenciável João Amoedo, inclusive, chama o orçamento secreto de um mensalão institucionalizado. É a tendência do governo Lula, do eventual governo Lula, de derrubar o orçamento secreto? Vocês vão estar no Congresso debatendo isso? Olha, Torres, não dá para você tirar o pouco de orçamento que sobra para investimentos importantes e colocar nas mãos do Poder Legislativo, que não tem responsabilidade nenhuma com saúde pública, responsabilidade de tocar, de executar a saúde pública, de executar a segurança e outros temas tão importantes do país. E aí você tira dinheiro do Executivo, 17 bilhões, entrega ao Legislativo sem qualquer critério, sem respeitar, por exemplo, o município que mais precisa do que menos precisa, avaliar os índices percentuais de IDH e de outros índices também dos municípios. Não, o critério dos 17 bilhões é quem vota com a orientação da mesa diretora. Se você votar com a orientação da mesa diretora, você vai ter aí 30, 40, 50, 100, 150 milhões para distribuir com os seus municípios, com os seus prefeitos. Isso está muito errado. Isso fez muito mal ao país. Os recursos que devem passar por investimentos, eles precisam ser tratados por ordem de prioridade. Se tem um município que precisa de mais saneamento, esse município é prioridade. Se tem um município que precisa de mais estrutura na saúde pública, esse município é prioridade. Agora, você pegar 17 bilhões de reais por ano e fazer uma distribuição meramente política, sem passar pela avaliação da realidade vivida pelo povo brasileiro, eu acho isso realmente uma estupidez, sobretudo porque os deputados federais e senadores já dispõem de emendas impositivas, que são emendas de pagamento obrigatório, ou seja, as emendas de bancada e as emendas individuais. Isso aí já gira em torno de 30, 40 milhões, é muito dinheiro para que os parlamentares indiquem para os hospitais, para os municípios. Agora, mais do que isso, eu acho realmente bem desproporcional, e eu discordei disso, inclusive, no governo Bolsonaro, como deputado de oposição. Ou seja, tira do Legislativo e coloca para o Executivo executar, realizar, fazer obras, recuperar estradas. A responsabilidade do Executivo para fazer o Brasil funcionar é muito grande. Então não tem sentido, é uma coisa assim absurda. Isso ainda vai para os livros de história. Bom, por falar nisso, em retirada de recursos, ontem vocês aprovaram um projeto de lei que retira ali, que garante recursos, alguns bilhões de reais, 2 bilhões de reais, não é isso? Para pagar o salário e o piso nacional dos enfermeiros da enfermagem. Você votou a favor, é uma retirada ali do Fundo de Saúde e Assistência dos Estados e Municípios. Você votou a favor da bancada federal paraibana, apenas o deputado Damião Feliciano, não é isso? Votou contra esse projeto, alguns outros deputados votaram a favor dos que estavam na votação. Isso vai diminuir aí recursos de saúde para os municípios e para os estados, deputados? Tem um risco, apesar do resultado ser um resultado indiscutível do ponto de vista de garantir esse piso nacional para a enfermagem, mas vai faltar dinheiro na área da saúde? O que mais tem é dinheiro. Você está vendo aí os 17 bi de emenda de relator nas mãos de uma única pessoa, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Uma única pessoa
dizendo que vai ser feito sem critérios. Perde o critério, 17 bilhões perde de a reais. prioridade de importância aí, O né? país tem dinheiro, agora precisa corrigir injustiças. Essa questão do piso da enfermagem, uma injustiça de uma vida toda. E tem solução para isso, é só querer fazer. Tem solução para tudo do país, é só arrumar a casa. E ter coragem de arrumar a casa. Então, o piso da enfermagem, como o piso dos agentes comunitários de saúde e outros temas inerentes à saúde, precisam ser enfrentados. Chega de tanta injustiça, chega de tanta cegueira com temas importantes. Nós temos muita coisa importante que precisa ser trabalhada. E o país tem dinheiro, sim. Tem saída, sim, para os municípios, tem saída para os estados e tem saída para a União. É só acomodar os interesses da maneira mais coerente, da maneira mais justa, fazendo sempre como critério prioritário que a gente possa ter no país, que é um país tão rico, um país mais igual, um país que respeite o trabalhador, a mão de obra dos profissionais de enfermagem. Quando eu digo vocês, integrantes do Congresso, aí claro, há quem votou a favor e quem votou contra, mas o Congresso Nacional não foi um tanto quanto demagógico quando aprovou o piso nacional sem naquele momento, ou foi o governo federal, sem naquele momento dizer claramente como iria pagar, como garantia. Por isso que o STF disse, epa, vou botar um freio aí, porque vocês usaram só da imagem durante o período eleitoral para ganhar voto e se dar bem nas urnas. Vocês deram um presente, mas não disseram como pagar esse presente. Vocês avançaram ali o sinal querendo mais retorno eleitoral? Eu não digo vocês porque eu estaria generalizando. Mas se não fosse ano de eleição e se não tivesse havido a pressão nas ruas dos profissionais de enfermagem, jamais o piso teria sido aprovado. Jamais. Como a questão da PEC 32, da reforma administrativa. Ela só não foi votada porque nós estávamos no período eleitoral e os servidores públicos como um todo foram às ruas, protestaram e aí a Câmara dos Deputados ficou com receio do impacto negativo que teria nas eleições e a história vai se repetindo mais ou menos na mesma linha. Se não tivesse sido a pressão das ruas, nós não teríamos o piso da enfermagem. E agora, solução para as questões que ficaram postas. Eu sabia que as soluções seriam dadas. Bom, vamos falar sobre eleições estaduais, né? E vamos começar também pelo seu caso particular. A gente acompanhou aqui, inclusive, no sistema Arapuã, o voto a voto, a apuração ali, e aquela briga, aquela disputa acirradíssima entre o seu voto e o voto dado ao deputado estadual Ricardo Barbosa, que está no PSB, disputando aí essa vaga também da coligação do partido na Câmara Federal. Você teve coração para aquilo, deputado, de acompanhar aquele voto a voto? Você já esperava que ia ser acirrado? Algumas listas apontavam que era o deputado Ricardo Barbosa que ia ser eleito, depois o deputado Gervásio Maia Filho. Qual foi a sua fórmula para se manter tranquilo ali naquele momento? Desde o início, inclusive quando o deputado Ricardo Barbosa decidiu ser candidato pelo PSB, eu sabia que nós tínhamos uma realidade muito parecida, de tamanho, de densidade. Eu sabia disso. Mas assim, eu botava muita fé que pudesse ser o mais votado, pelo trabalho que a gente fez na Câmara. Você veja que a nossa votação nos municípios, em vários municípios, foi uma votação que poucos até hoje acreditam. Tem município que eu tive praticamente a votação como se fosse uma eleição de prefeito. No município. Quais os municípios principais? Jericó, por exemplo, eu tive mais de 3 mil votos. Numa cidade de 4 mil. Uma cidade em que o mais votado, quando explodia de votos, tirava 2 mil votos. Então isso realmente aconteceu em muitos municípios e muita gente não esperava por isso. Mas isso foi fruto do trabalho realizado nas regiões, nos municípios, a nossa luta lá em Brasília, a nossa resistência de não estar cedendo aos poderosos. Isso nos deu um voto de muita qualidade. E o Pinga também, que foi um Pinga muito forte. Mas vocês esperavam fazer 2 deputados federais ou não? Nunca trabalhou com essa tese e sabia que era uma briga fratricida ali entre Gervásio Maia e Ricardo Barbosa? Não, eu sabia que a gente poderia fazer o segundo, mas não era uma tarefa fácil. Mas eu sabia que tinha uma leve chance. Mas achava isso realmente um pouco distante. Mas nunca considerei Ricardo Barbosa como um adversário. Mas ele considerava, ele veio aqui para dizer que teve dificuldade, você não liberou fundo partidário para o deputado Ricardo Barbosa. Essa questão no mesmo equilíbrio que o seu, por exemplo. Essa questão de fundo
É uma questão que foi definida pelo Diretório Nacional, passa pela presidência do Diretório Nacional. E aqui, eu, enquanto presidente do partido, qualquer movimentação que o partido vai fazer de definição da parte financeira passa pelo tesoureiro, que é o secretário Deusdedit. Eu não tenho autonomia para definir qualquer tipo de pagamento do partido ou de qualquer doação sem que haja a chancela de Deusdedit. Agora, eu repito... Você está dizendo que não pode levar a culpa por isso? Não é que eu não possa levar a culpa. Estou querendo dizer que todas as questões das candidaturas rumo ao Congresso Nacional foram definidas, os critérios foram definidos pela Executiva Nacional do partido. E os critérios já vieram definidos de lá para cá. Eu não tinha muito o que fazer. Ou seja, se o deputado Ricardo Barbosa quer ficar chateado com alguém, que ele procure outras instâncias. Estou traduzindo, tentando traduzir. Não, veja, o partido foi correto com ele diante da definição que se teve lá em cima. Foi votado, isso foi votado pela Executiva Nacional do partido. Os valores já vieram pré-definidos de lá para cá. E foi isso que aconteceu. Como é que está a sua relação hoje com o deputado Ricardo Barbosa? A gente viu as imagens aí, o deputado Ricardo Barbosa estava no evento do Partido Republicanos, você veio de Brasília direto para cá, para o Rede Verdade. Como é que está essa sua relação e há risco dele deixar? Se cogitou, inclusive, que ele romperia com o governador João Azevedo, mas ele estava ali no evento, dando sinais que continuará com o governador nesse segundo turno. Como é que está a sua relação e há risco dele deixar o partido do PSB? Se depender de mim, não deixa. Se depender de mim, o grupo vai abraçá-lo. E o que eu puder fazer para contribuir nesse sentido, eu farei. É um deputado que tem uma importância muito grande no projeto do governador João, projeto tocado pelo governador João. É um deputado trabalhador, é um deputado dedicado. Então, o que eu puder fazer para contribuir nesse sentido, claro que eu vou estar fazendo. Até porque a eleição proporcional já passou. Vou pedir aqui para a nossa produção trazer as imagens de volta de hoje, né, da entrevista coletiva, do evento que o Partido Republicanos realizou hoje para anunciar apoio ao governador João Azevedo. Enquanto lhe pergunto, deputado, como é que você classifica essa posição do Republicanos? Se em algum momento vocês tiveram receio de fato que o partido pudesse marchar com o Pedro Cunha Lima, qual foi ali o movimento que o governador principalmente fez para convencer os republicanos de permanecer na base governista? Posso responder já? Sim. Nunca acreditei que o Republicanos fosse sair da base. Republicanos faz parte desse projeto. Republicanos é o projeto. Republicanos tem uma parcela de contribuição muito forte com o projeto idealizado pelo governador João Azevedo. E o Republicanos, como todos os que estão nesse arco de alianças, sabem que o governador João é um governador que dialoga, que não atropela, que não passa por cima, que não usa o poder da caneta para isso. Então eu nunca acreditei nessa fuxicada toda que ficou rondando os bastidores da política, e quem chegou a se animar deve estar bem tristonho uma hora dessa, porque terminou acreditando que bicho-papão existe. Senador veneziano Vital do Rego, lhe frustrou com a posição dele? Ele estava ali na base da esquerda, do PT, de Lula, e já esteve no governo. Se frustrou, se lhe surpreendeu a posição do senador veneziano, como é que você classifica? Não, porque isso já estava combinado lá atrás. Combinado? Como assim? Já existia um entendimento entre eles. Eu encontrei com o veneziano logo depois do lançamento da sua candidatura e perguntei: se tiver segundo turno, você vota com o João? Ele disse: não, eu voto com o Pedro. Você está dizendo que já havia um acordo entre veneziano e Cunha Lima? Se já existia uma decisão nesse sentido, conforme ele me disse que estava decidido, é porque a coisa já estava amarrada de muito tempo. Eu acho que ele deu um tiro no pé, porque ele se uniu aos seus históricos adversários. E todas as vitórias que veneziano teve foi se colocando contrário às ideias que são muito ruins daquele grupo que quebrou a Paraíba num passado não tão distante, e que a nossa geração, a minha e a sua, viveu esse tempo de quebradeira. O Estado, aliás, era conhecido lá fora como Estado mal pagador. Eu queria até usar o termo caloteiro, mas em respeito ao programa, vou dizer mal pagador. Eita, olha só, o deputado Gervásio Maia fazendo todas as revelações aqui no Rede Verdade. Deputado, deixa eu lhe perguntar uma coisa. No segundo turno, vocês brigaram com o senador veneziano, quer dizer, disputaram no bom sentido ou no mau sentido, mas disputaram o apoio do ex-presidente Lula
né, no primeiro turno, e aí, de fato, venceu o veneziano. Para aquele apoio, o ex-presidente Lula, de forma muito pública, declarava apoio a veneziano como ele candidato ao governo. Segundo turno, já só teria João nessa base, o partido faz parte da chapa de Lula, nacionalmente falando. Mas me parece que é uma impressão minha, ou essa relação com o ex-presidente Lula agora para o segundo turno não está tão nítida. Quer dizer, ele gravou o vídeo e tal, mas ela não está sendo tão explorada como o veneziano explorou no primeiro turno. Você também está achando isso? Está faltando um pouco mais de Lula na campanha de João agora no segundo turno? João não trabalha com bravatas, você sabe disso. Tem gente que gosta de fazer política na base das bravatas. João não trabalha com isso. João declarou o apoio a Lula desde o ano retrasado, que iria manter um alinhamento. Foi perseguido pelo atual governo federal, muito perseguido, porque as portas foram fechadas para Paraíba. Até um simples contrato na Caixa Econômica Federal foi negado a Paraíba. Essa é a grande realidade. No entanto, quando João veio tomar algumas decisões, já existia uma aliança firmada entre o partido do presidente Lula e o MDB Nacional. Essa aliança ela já existia, não tinha sido ainda divulgada, mas nos bastidores esse acordo, essa construção já tinha sido feita. Então, o que é que o governador João fez? Ia mudar de posição por isso? Se ele acredita no nome de Lula como o melhor nome para o país? Não, ele se manteve firme com aquilo que acredita. Nós votamos, defendemos, apoiamos a candidatura do presidente Lula no primeiro turno. No segundo turno, com a saída do senador veneziano, a quem guardo muito respeito, quero inclusive dizer isso, o presidente Lula declarou o apoio ao governador João, inclusive deu uma orientação, aliás, foi uma decisão da Executiva Nacional do PT, de fazer com que o PT estadual apoiasse a candidatura do governador João no segundo turno. Eu assisti tudo isso lá em São Paulo, naquela viagem que fizemos na semana passada, eu e o governador João, e o PT local fez valer tudo isso. Os apoios estão sendo declarados, estão sendo feitos, e é um apoio com certeza muito importante. No demais, é murismo. Sabe o que é murismo? Eu ia lhe perguntar sobre a posição do deputado Pedro Cunha Lima, que, apontando aí a neutralidade, também está ali trabalhando com votos da base de Lula. Vocês temem perder votos de Lula para Pedro Cunha Lima? O deputado Pedro, que fez um debate forte contra o fundão, bateu pesado no fundão e hoje recebe o fundão. Um candidato que não tem coragem de assumir o seu próprio candidato a presidente. Como é que alguém se candidata ao cargo de maior destaque de um estado e não vai para uma televisão, olha para o seu eleitor e diz: o meu candidato a presidente da República é fulano de tal? Então, assim, como é que você pode acreditar em alguém que age dessa forma? Alguém que em muitos momentos tenta esconder da opinião pública, do povo paraibano, de que, se eleito governador, quem vai tomar conta é o mesmo grupo que quebrou o estado da Paraíba. Que muitas vezes até nem se expõe com a figura do seu pai, porque na época era o governador. É o mesmo grupo, são as mesmas pessoas, são os mesmos atores que querem voltar. Só está tendo aí uma mudança em saber quem ficava na frente ou não. O escolhido foi Pedro. Mas o entorno de Pedro é o mesmo. É o mesmo dos cheques da FAC, é o mesmo das viaturas de polícia que não tinham dinheiro nem para ser abastecidas, que a tampa da mala era amarrada com corda, que servidor público contraiu 7 empréstimos em seu nome para receber seu próprio salário. As obras paralisadas por tudo quanto era canto na Paraíba. E essa é a mesma Paraíba que hoje é governada por João de uma outra forma completamente diferente. Sem governo federal, veto do governo federal, mas com recursos próprios, bancando obras e honrando rigorosamente os compromissos do Estado em dia, que o diga a gestão da pandemia. Agora, deputado, dentro da questão política ainda, como é que você avalia comitês de Bolsonaro e João aqui na Paraíba que começam a ser abertos e ser expostos aí? Você endossa comitês João e Bolsonaro? Daqui a pouquinho você responde, um minutinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui no bate-papo com o deputado federal reeleito Gervásio Maia Filho, presidente do PSB na Paraíba. Um minutinho, a gente está de volta.